Louvado seja o nome do Senhor, né? Graças a Deus pelo privilégio e pela oportunidade que Ele nos dá de nos reunir, de compartilhar a palavra, de termos comunhão uns com os outros e com o próprio Deus. E é interessante quando nós temos esses momentos em que as crianças, por exemplo, saem para ter um momento de culto, de estudo, de forma que eles compreendam, na linguagem deles. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos Jesus caminhando entre o povo, Jesus falando com as pessoas. E em um determinado momento, lá em Mateus, no capítulo 6, que é o nosso texto de hoje, nós vamos falar um pouquinho de uma coisa extremamente importante, que é a oração que o Mestre nos ensinou, a oração do Pai Nosso. E em um determinado momento ali, o Senhor, Ele caminhando, Ele vê que estavam seus discípulos próximos dele, uma multidão juntamente a eles. Então Jesus se assenta num lugar um pouquinho mais alto, e à medida que ele se assenta, os discípulos se assentam ao redor dele, e atrás dos discípulos fica uma multidão. Mateus 6. Pai Nosso está lá no verso 9, tá? A gente vai falar um pouquinho, a partir do verso 5 é quando a gente vai falar. Tá bom? Isso que nós conhecemos como chamado Sermão do Monte, ele começa no capítulo 5 e ele vai até o final do capítulo 7. E é nesses capítulos em que Jesus se assenta, os discípulos estão ao redor dele, e atrás dos discípulos nós temos uma multidão de pessoas interessadas em ouvir, curiosas por ouvir, e talvez não tão desejosas de aprender, mas saber o que estava acontecendo. A curiosidade é que instigava de repente aqueles que estavam ali na multidão. E à medida que o Senhor ele vai falando com as pessoas, com os discípulos que estão ali, e sempre existe aquela dúvida no coração das pessoas: mas será que nós somos a multidão ou nós somos os discípulos? A Cláudia um tempo atrás falou disso aqui, de multidão e discípulo, e esse texto ele traz novamente essa questão sobre a multidão e sobre os discípulos. Jesus falava a quem tivesse ouvidos para ouvir. E o que diferenciava o discípulo da multidão? O que eles faziam com aquilo que eles recebiam, como que eles colocavam aquilo em prática. Quando a gente pensa na multidão, a multidão está ali porque quer pão, a multidão quer milagre, a multidão quer o entretenimento, aquela muvuca, aquela coisa diferente. É isso que a multidão quer. E Jesus já condenou isso. Lá em João, no capítulo 6, ele chega para as pessoas e fala assim: vocês só estão atrás de mim porque vocês querem pão. Vocês estão com fome, é só por isso que vocês vêm atrás de mim. Isso é multidão. A multidão quer entretenimento. A multidão quer ver milagre. Não importa como, quando ou de que jeito, tem que ter milagre. Isso atrai multidão. A multidão é comparado, Jesus compara a multidão àquele que ouviu a palavra e não coloca em prática. E aí ele faz a construção da sua vida em cima da areia e não na rocha. Porque os dois homens, daquela parábola que Jesus conta, os dois receberam os mesmos ensinamentos, receberam a mesma palavra. Um edificou a sua vida naquela palavra que foi recebida. Ele recebeu e falou: isso aqui é importante. Eu tenho que construir a minha vida, os meus relacionamentos em cima dessa palavra. O outro já não achou tão importante, vamos fazer de qualquer jeito, que é mais fácil, a gente constrói a nossa vida mediante a princípios e valores mundanos. Porque todo mundo faz, todo mundo vai, todo mundo tem, então eu também quero ter, quero fazer, quero falar. Isso é multidão. A multidão quer o caminho largo. Mas e o discípulo? O discípulo é aquele que constrói a sua vida, que edifica a sua família em conceitos da palavra de Deus, nos ensinos que Jesus ensinou para nós.
O discípulo é aquele que está disposto a servir, mesmo sem receber nada em troca. O discípulo é aquele que está disposto a se entregar, se doar, se dar pelo outro. O discípulo é aquele que está disposto a fazer com que o poder de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo, seja visto na vida dele e através da vida dele, para que outras pessoas também sejam transformadas por esse poder. Então, quando eles se assentaram ali, Jesus começa a passar ensinamentos e instruções aos discípulos que vão trazer transformação à vida deles, aos relacionamentos dele. E quando a gente pensa em várias coisas que são ensinadas, tem uma coisa que é extremamente importante, que nós sabemos que é importante, que os discípulos sabiam que era importante, e que muitas vezes nós, hoje, no dia de hoje, nós não damos tanta atenção. É algo chamado oração. Todos nós aqui sabemos como é importante a oração na vida de um cristão, não é verdade? Todos nós sabemos. A oração para um cristão é a mesma coisa do respirar para o corpo. Se você parar de respirar, você morre. Se você parar de orar, você morre. E os discípulos, que vinham de um ensinamento, de uma religião chamada judaísmo, eles tinham muito forte essa questão de estar na presença de Deus, de adentrar a presença de Deus. Por isso que quando eles chegam aqui em Mateus no capítulo 6, o capítulo 6 de Mateus, ele traz pontos fundamentais na vida do judaísmo, né? Na vida dos judeus daquela época. Ele vai falar sobre oração, sobre jejum, sobre a oferta, né? Os dízimos e ofertas, e sobre as ansiedades da vida. É o que vai tratar o capítulo 6 inteiro. Nós hoje vamos nos atentar apenas à questão da oração. E apenas numa parte dela, porque oração, irmãos, é aquilo que a gente vai para o seminário, né? Chega um momento da vida que a gente fala, eu quero aprender mais de Deus, eu quero saber mais do Senhor e tal. E a gente vai para um seminário, passa 4 anos estudando, 5 anos estudando, e aí faz especialização, faz isso e aquilo outro. Sabe qual o maior objetivo que a gente consegue enxergar depois de tanto tempo de preparação e estudo? Que a gente vai para o seminário para tentar aprender a orar. E no fim de tudo, a gente se encontra com o apóstolo Paulo e ele fala assim, olha, o Senhor nos socorre em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar segundo a vontade de Deus. E isso vem de um homem que era especialista na lei, tanto judaica quanto romana. Era alguém que teve um encontro com Jesus. E depois de tudo isso ele fala, a gente não sabe orar segundo a vontade de Deus. A gente vem domingo após domingo, né? Nós nos reunimos nesse lugar, domingo após domingo, terça, sexta e outros dias da semana, com um único objetivo, irmãos, aprender a orar. Esse é o maior objetivo. Talvez você não tenha claro, talvez até hoje isso não tivesse claro na sua mente. O maior objetivo nosso, enquanto cristãos, é aprender a orar, que é exatamente o desejo do coração dos discípulos. Em Lucas 11, no Lucas 11, a partir do verso 1, é exatamente o que os discípulos falam. Depois que Jesus termina de orar, então eles estavam vendo Jesus orando, ouvindo Jesus orando. Nossa, então é assim que Jesus ora? É desse jeito que Jesus ora? Lucas 11, verso 1, né, ele vai contar isso. Que depois que Jesus termina de orar, aí os discípulos chegam para ele e falam assim, Senhor, nos ensina a orar como João ensinou aos discípulos dele. Por quê? Porque esse estar na presença de Deus
era muito importante, mas eles ainda não entendiam como que no judaísmo era de um jeito. Vocês lembram como é que eles faziam para estar na presença de Deus no judaísmo, enquanto eles viviam, né, na religião do judaísmo? Lembra quando a gente estuda lá no Antigo Testamento, de que uma vez por ano o sumo sacerdote ele era autorizado a entrar no Santo dos Santos, o lugar onde ficava a Arca da Aliança, uma vez só por ano. E ele entrava ali para oferecer sacrifícios pelos pecados dele e do povo. Era uma vez por ano. E ele entrava ali com uma corda envolta na cintura, cheio de sinos, para que à medida que ele entrasse no lugar santíssimo, para oferecer os sacrifícios pelos pecados do povo, se porventura ele estivesse em pecado, ele seria consumido pela santidade de Deus. Porque nós sabemos que aonde Deus habita, o pecado não pode estar. O pecado não pode habitar. Então como é que eles faziam para entrar na presença de Deus? Aqui ninguém poderia entrar na presença de Deus, só o sumo sacerdote, né? Só o sumo sacerdote. Uma vez no ano. Não é tipo, todo domingo entrava na presença de Deus, não. É uma vez no ano. Para ofertar ao Senhor sacrifícios pelos nossos pecados. Aí aquele sumo sacerdote entrava, ofertava lá os sacrifícios, e se ele não tivesse pecado, ou se o Senhor não aceitasse o sacrifício dele pelos pecados dele, né, ele seria morto. Agora, se o Senhor aceitasse, ele poderia sair com vida de lá. Imagina como que era tenso. Você vai, se prepara todo, amarra uma corda na cintura, fala, agora eu vou, não sei se eu volto. Era mais ou menos assim. Pensa na tensão que a pessoa ficava. Então era desse jeito que eles entravam na presença de Deus, antes de Jesus. E por que eu digo antes de Jesus? Porque quando a gente olha, por exemplo, em Hebreus no capítulo 4, ele vai falar desse sumo sacerdote. Hebreus 4, a partir do verso 14, ele vai dizer: visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. Nosso sumo sacerdote entende as nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Todo sumo sacerdote é um homem escolhido para representar outras pessoas nas coisas referentes a Deus. O verso 4 do capítulo 5. Ninguém assume essa posição de honra por si só. Ele deve ser chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Por isso Cristo não tomou para si a honra de ser sumo sacerdote, mas foi Deus que lhe concedeu essa honra, dizendo: você é meu filho, hoje eu o gerei. E em outras passagens diz: você é sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então aqui ele traz para nós essa questão de ser o sumo sacerdote, de ser alguém que adentra a presença de Deus. E quando nós olhamos os discípulos, essa dúvida que pairava no coração dos discípulos, como é que a gente faz para entrar na presença de Deus? É exatamente isso que Jesus vai ensinar para eles. Por quê? Porque essa era a forma de entrar na presença de Deus. Mas também eles viam como que os fariseus faziam para falar com Deus.
E é onde o capítulo 6 de Mateus, a partir do verso 5, vai descrever para a gente. Jesus vai falar assim, ó, quando vocês orarem, não é se, é quando. Porque todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente ora. Não é se, mas quando. Quando você orar, você não deve ser quem você não é. Você deve ser você mesmo. Por quê que ele disse isso? Porque ele mostra para os discípulos, olha como que os fariseus fazem. E aí ele vai descrever, os fariseus eles queriam ser vistos pelas pessoas. Então eles subiam em banquinhos, em lugares altos, e eram orações gritadas, para que todos vissem eles orando. E as pessoas lá falaram, nossa, que homem de Deus, que bênção, que palavras maravilhosas que ele está falando. A pessoa não sabia nem o que ele estava falando, porque eles usavam palavras difíceis. É o tipo da oração que a pessoa ora e você tem que estar com um dicionário do lado, para entender o que ele está falando. Eram orações gritadas, faladas alto, para que todo mundo ouvisse, para que todos vissem. E na cabeça, na mentalidade desse povo, uma vez que o fariseu, ele em praça pública, ele orava alto e gritava, Deus era obrigado a responder a oração dele. Deus se tornava agora obrigado. Sabe aquela questão, você ora, e aí você fala assim, mas Deus não me respondeu. Não, na oração do fariseu, na cabeça deles, Deus agora era obrigado a responder. Por quê? Porque os fariseus se diziam crentes mesmo, justos. Eles eram top de linha dos crentes da época, né? Segundo eles. Então, se eu estou orando, agora Deus é obrigado a responder. Sabe aquele negócio? Você está chamando Deus para briga. E agora Deus tem que responder. E não era só isso, eram orações muitas vezes repetitivas. Ficava repetindo a mesma coisa. Como se Deus fosse surdo, ou se Deus tivesse algum problema de entendimento. Como se Deus não soubesse o que eles estavam fazendo. É por isso que Jesus chama esses homens de hipócritas. O hipócrita, irmão, é alguém que tenta parecer o que ele não é. É um personagem. O hipócrita é aquele que coloca uma máscara ou se disfarça de um personagem. Por exemplo, um artista, né? Um ator, uma atriz de novela, de filme, essas coisas. Na questão que diz respeito a isso aqui, eles eram hipócritas, porque o hipócrita ele vem do teatro. O teatro é aquele lugar onde tem pessoas que representam personagens que falam coisas que não está no coração deles. Eu trouxe um exemplo outro dia aqui, que foi dos Vingadores lá, né? Tem lá os Vingadores, cada um daqueles é um personagem, não é uma pessoa. O Homem de Ferro, o Capitão América, cada um deles é um personagem. E aquilo que eles falam no filme não é aquilo que eles têm no coração, mas é aquilo que o personagem tem, para fazer parte daquela construção que as pessoas vão ver e vão falar assim, nossa, eu queria ser como ele ou como ela, né? Assim também eram os fariseus. Eles se apresentavam numa oração em praça pública, falando coisas que muitas vezes nem estavam no coração deles, nem era o que eles pensavam, para que as pessoas olhassem, nossa, eu gostaria tanto de ser como esse fariseu, um homem de Deus, um homem extremamente religioso, que cumpre a lei do Senhor, que tem intimidade com Deus, porque ele fala com Deus e Deus agora tem que falar com ele. E Jesus fala para ele, olha, isso aí é coisa de gente que não é sincera. Isso não é uma oração. Isso é uma representação. Então, quando você orar, não faz igual eles, não. Não queira ser quem você não é.
Não queira fazer uma oração parecida com o seu pastor, com o seu líder, com o seu amigo, com o seu vizinho. Não queira fazer orações de outras pessoas. Mas aí Jesus fala o que? Olha, quando você for orar, você entra lá naquele seu quarto e fecha a porta. E quando ele fala desse quarto, ele está falando de um depósito onde se guardavam alimentos. Na época em que você só conseguia fechar esse depósito por dentro, você não tinha fechadura por fora. Você entrava e fechava por dentro. É aquela despensa da casa, ou aquele quartinho da bagunça, que não fecha por fora, só fecha por dentro. Esse lugar que ele fala, para os discípulos ali, para as pessoas que estavam ali, eles entendiam um lugar fisicamente, né? Que tinha o lugarzinho da bagunça ou da despensa, que eles entravam e fechavam com a chave por dentro. Espiritualmente ele está falando do lugarzinho seu de bagunça, do meu lugarzinho de bagunça, desse quarto que nós carregamos aqui dentro, em que ninguém pode abrir por fora, a gente só pode abrir por dentro, que é o nosso coração. É o lugar onde nos encontramos realmente com Deus. De tudo que você tiver que guardar, guarda o quê? O teu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. É no coração humano que existe o encontro entre o divino e o ordinário. Eu me encontro com Deus no meu coração, que é o lugar da habitação do Espírito Santo em mim. E é o lugar que muitas vezes a gente tem vergonha, né? Lembra, sabe quando tua casa está bagunçada? Que aí vem visita em casa, você morre de vergonha? Assim também é o nosso coração. Um lugar de bagunça, de confusão, aonde Deus quer entrar, aonde Deus quer habitar, aonde Deus quer se encontrar conosco e quer trazer ordem. É como um mundo em caos dentro de cada um de nós. Todos nós temos um coração muitas vezes agitado, bagunçado, e que precisa tanto, mas tanto do amor e do cuidado de Deus, que precisa tanto ouvir a voz do Senhor. E é isso que Jesus está falando para eles. Olha, entra lá nesse quartinho seu, entra no seu lugar de encontro. E aí Jesus nos ensina uma coisa, que oração não tem tanto a ver com aquilo que a gente fala, mas é muito mais do que isso. Porque ele diz, olha, quando você estiver lá no seu quartinho, o teu Deus que te vê em secreto, ele vai te responder. Ele poderia ter dito, olha, o Deus que te ouve. Não, mas o Deus que te vê em secreto, ele vê que você adentrou aquele lugar para estar na presença dele. E uma vez que ele viu que o teu desejo é estar na presença do Senhor, ele vai te responder. E aí Jesus começa a dizer para eles, olha, uma vez que vocês estão neste lugar, né? E aí o Senhor, aí é onde entra a grande questão dos discípulos. Tá bom, eu vou para esse lugar de oração, mas como que eu oro? O que é a oração então? A oração na realidade, irmãos, Jesus diz, olha, quando vocês orarem, orem da seguinte forma: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. A oração, ela é um convite. Ela é um convite para você entrar na presença do Eterno, no lugar santíssimo, e falar com Deus como um filho fala com o pai, na intimidade. Orar, irmãos, é ter comunhão com o Pai. Isso é oração. Então, quando ele fala de oração, ele fala de entrar na presença do Eterno. Como é que a gente entra na presença de Deus?
Nós vimos o sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano. E ele tinha, e era de qualquer jeito? Não, ele tinha todo um ritual de limpeza, de vestes, de coração, para entrar na presença de Deus, para entrar na presença do Eterno. Eu não posso entrar na presença de Deus de qualquer forma. Eu preciso tomar cuidado, eu preciso olhar para dentro de mim e ver como é que está a bagunça do meu coração e da minha mente para entrar na presença do Eterno. Porque eu não vou entrar na presença dele, é num lugar santíssimo, é no lugar onde ele habita. Onde que Deus habita? Ele habita acima dos céus. Não é esse primeiro céu que a gente vê, que a gente acha bonito, né? A gente muitas vezes passa tanto tempo olhando o céu e podia passar o resto da vida olhando para o céu. Mas acima desse céu que nós vemos, existe um universo com galáxias, com estrelas, com astros e tantas outras coisas, esplêndido, maravilhoso. Mas ainda não é esse céu o lugar onde o Senhor habita. O apóstolo Paulo que ele diz que ele foi elevado até o terceiro céu. Esse céu nenhum de nós conhece. Nenhum dos nossos olhos carnais puderam ver este céu. Paulo e João foram as duas pessoas que nós temos registro no Novo Testamento que foram elevados até este lugar. Em carne, eles dizem que não sabem, mas sabem que estavam pelo menos em espírito. E viram coisas que não tem nada na face da terra que possa ser comparado. Por isso que o Apocalipse é tão difícil muitas vezes da gente compreender. Porque ele está falando de coisas que ele viu no futuro. O Paulo nem fala, porque ele fala, não tenho nem com o que comparar as coisas que eu vejo aqui nesse terceiro céu com o que existe no lugar de onde eu venho. Porque este mundo que nós vivemos, ele já está corrompido pelo pecado. Nós somos seres corrompidos pelo pecado. Por isso que ele fala, olha, a oração é esse convite para entrar na presença do Deus Pai. E como é que eu posso adentrar a presença do Deus Pai? Nós vimos lá em Hebreus, no capítulo 4, como é que a gente faz para entrar na presença de Deus Pai? É através de quem? Jesus. Por isso a gente ora em nome de... E o que quer dizer quando eu oro em nome de Jesus? Quer dizer que, olha, quando eu peço alguma coisa para Deus, é porque Jesus aprovou? Se eu estou pedindo isso em nome de Jesus, tá? Mas será que Jesus aprovou isso? Será que realmente a minha oração vai chegar ao Pai porque o Filho aprovou essa minha oração? Se isso fosse realmente verdade, o apóstolo Paulo não tinha dito lá em Romanos 8 que o Senhor nos socorre em nossas fraquezas porque nós não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Mas o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Existe um Espírito que é santo e que foi deixado para habitar em nós quando Jesus subiu aos céus, para que não ficássemos órfãos e também como uma garantia de que Jesus haveria de voltar para nos buscar, para nos levar para vivermos eternamente na presença do Deus Pai. E aí a gente vai viver eternamente em oração. Porque se a oração é um convite para entrar na presença do Pai no lugar santíssimo, Jesus já foi para este lugar para preparar uma morada para nós. E haverá de voltar para nos buscar para vivermos eternamente neste lugar com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Mas para entrar neste lugar santíssimo, para entrar na presença do Pai, eu preciso do Filho. Porque em João 14 ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então eu preciso de Jesus para orar, para falar com o Pai. Mas não quer dizer que toda a minha oração
e seja de acordo com a vontade de Jesus. E é por isso que muitas orações que nós fazemos não concretizam, não dão certo. Por quê? Porque Deus ele não tem a obrigação de nos responder, como os fariseus pensavam. Você pode orar alto, você pode orar baixo, você pode orar em silêncio no seu coração. Não quer dizer que Deus tenha a obrigação, Deus não é obrigado a nos responder. Mas uma coisa é certa, para todas as questões que você tenha na sua vida, para todas as dúvidas, para todos os medos, só tem uma resposta, e a resposta é Jesus. Nós vemos a vida de Jó. Quantos questionamentos foram feitos? E ele não teve nenhum dos seus questionamentos respondidos, mas teve uma visão de quem Deus é e do que Deus faz. E isso bastou para ele. Quando o Senhor fala, olha, Pai Nosso, opa, tem outro problema aí. Porque em momento nenhum no judaísmo você chama Deus, o Yahvé, de Pai. Se você, como um sumo sacerdote, só o sumo sacerdote podia entrar na presença de Deus, Pai, uma vez por ano, imagina chamar Deus de Pai. Isso é louco, isso é loucura, isso é blasfêmia chamar Deus de Pai. Mas Jesus fala assim, olha, quando você orar, você chama Ele de Pai. Por quê? Porque a oração é um convite para você entrar na presença do Deus Pai, o Eterno, no lugar santo, para ter um relacionamento de intimidade com Ele. Por quê? Porque foi o Filho quem disse isso. Foi Deus quem escolheu Jesus como sumo sacerdote. E lá em Hebreus diz que quando eu for me aproximar do Deus Pai, eu preciso ter confiança plena no Deus Filho, no sacrifício de Jesus, e compreender que é por causa do sacrifício de Jesus que eu posso entrar na presença do Pai. É porque o Filho morreu e que Ele abriu as portas do lugar santíssimo para que eu e você pudéssemos falar com o Pai diretamente. Você não precisa ter um intercessor humano neste planeta, neste mundo, para falar com o Pai. O único intercessor que você tem é o Filho e o Espírito Santo. São os nossos intercessores. Você não precisa de pastores, de apóstolos, de presbíteros, de diáconos. Você precisa de Jesus para falar com Deus. Porque se não fosse assim, quando você está na sua casa, você não poderia orar. Eu só posso orar se o... Aí ele ora, ou então você vai orar em nome do pastor. Você está lascado se orar em meu nome. A nossa salvação é em Cristo Jesus. É o Espírito Santo que habita em nós que nos convence do nosso pecado, da nossa condição de pecadores, que nos convence da justiça de Deus que foi cumprida em Cristo Jesus e do juízo que haverá de vir na volta de Cristo. E à medida que isso acontece, nós nos lembramos que nós não somos, por natureza, filhos de Deus. Nenhum de nós, por natureza, somos filhos de Deus. Nós somos criação de Deus. Por natureza, nós somos filhos de Adão. Quando Deus, lá no Éden, Ele cria o Adão e a Eva, Ele criou esses seres. E nós somos consequência da relação de Adão e Eva. Nós somos filhos de Adão e Eva. Não somos filhos de Deus. Nós somos os filhos da rebelião. Porque quando os filhos começaram a nascer da relação de Adão e Eva, eles já tinham sido expulsos do paraíso. Eles já tinham caído da graça do Senhor. Estavam longe da presença de Deus. E a partir daí, todos os seres humanos que nascem... Desculpe, irmãos, pela essa tosse chata.
Todos os seres humanos que nascem, eles são filhos da rebelião. Eles já nascem em rebelião contra Deus. Somos inimigos de Deus por nascimento e por natureza. Por isso que Deus escolheu o Filho unigênito para ser o nosso sumo sacerdote. Porque Ele é o único Filho de Deus. Mas pastor, e a gente? Nós somos filhos adotados. Conforme tem lá em Romanos 8, ele vai falar que nós somos filhos adotados. O Espírito fala ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Por quê? Porque é o novo nascimento. É um novo nascimento que vai nos permitir sermos chamados de filhos de Deus. Lá em João, no capítulo 1, ele vai dizer que o Senhor Jesus veio para o que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Mas a todos que o receberam e creram no nome de Jesus, a estes lhes foi dado o direito de se tornarem, porque não eram, de se tornarem filhos e filhas de Deus. De forma que, quando você ouve assim, mas todo mundo é filho de Deus, não. Todos são filhos da rebelião que ocorreu contra Deus. Quando Adão e Eva quiseram se tornarem Deus. A mesma rebelião que afastou Satanás, um dos seres mais poderosos criados por Deus. E aí ele chama a mim e a você, ele fala assim, olha, você vai entrar na presença do Eterno, no lugar santíssimo, porque oração, irmãos, oração é lugar de intimidade. Oração é o lugar onde você se encontra com o Pai, o Filho e o Espírito Santo para ter uma conversa, um bate-papo, para você abrir o seu coração. Por isso que quando os fariseus oravam, Jesus chamava de hipócrita. Por quê? Porque eles falavam que não eram e não estava no coração deles. E ele fala, quando você orar, não faça como eles fizeram, seja você mesmo. Use as suas palavras. Fale do que está no seu coração. Diga dos seus medos. Fale das suas ansiedades. Fale dos seus temores. Fale para Ele das suas dúvidas. Fale para Ele dos momentos que você está bravo com Ele, de repente. Nossa, pastor, mas eu posso falar que eu estou bravo com Deus? Pode. O lugar da oração é o lugar da intimidade. É o lugar em que Ele vai te chamar e Ele diz, Pai o quê? Pai nosso. Não é? Não é meu Pai, é Pai nosso. A oração que o Mestre nos ensinou é uma oração que em todas as vezes que você chegar na presença do Pai, Ele vai te perguntar, onde é que está o teu irmão? Onde é que está a tua irmã? Por quê? Porque você não é o exclusivo. Você foi adotado, nós fomos adotados por Ele, mas não quer dizer que sejamos só nós. Não foi só eu adotado. Não foi só você, não foi só a igreja de Monte Santo. Tem várias e várias pessoas pelo planeta, espalhados, que foram adotados como filhos e filhas de Deus. Então quando eu oro Pai Nosso. E aí mora um grande problema. Porque nós vivemos uma vida de competição. A competição, ela está sempre diante de nós. Nós estamos sempre competindo com alguém para tentar ser melhor do que o outro. Porque eu falo melhor do que o outro, porque a minha roupa é melhor do que a outro, porque eu faço uma comida melhor do que o outro, porque o meu cabelo é melhor do que o outro, porque o dente é melhor do que o outro, porque o nariz, a gente está sempre procurando ser melhor do que o outro. Por quê? Porque a gente vê a pessoa como outro e não como nós mesmos. E aí mora o grande problema das violências, da inimizade, dos rancores, das separações que existem no mundo. Porque eu vejo a outra pessoa sempre como outro e não como eu mesmo. Quando eu entro na presença do Pai,
Eu preciso reconhecer que você sou eu e que eu sou você. Como assim, pastor? Lembra do que aconteceu lá no Éden? O que o Adão falou para Eva quando ele viu a Eva? Essa sim é carne da minha carne e ossos dos meus ossos, né? O osso dos meus ossos e carne da minha carne. Porque ela sou eu. Porque até então Adão via um monte de animais. Animais terrestres, animais que voavam, animais que nadavam. Ele não podia olhar para um peixe e falar, é carne da minha carne, e osso, não é, osso do meu osso não é, nem carne da minha carne. Ele não podia olhar para um animal qualquer e dizer, não, esse aí é realmente osso dos meus ossos e carne, não é. Nem para uma ave, e nem para um animal, nenhum dos animais que foram criados era igual a Adão. Quando Deus cria Adão, ou melhor, quando Deus cria Eva, o Adão olha para ela e fala, ela sou eu, e eu sou ela, eu sou igual, nós somos iguais. E quando eu digo que nós somos iguais, nós temos os mesmos direitos, nós temos os mesmos deveres, nós temos o mesmo chamado, nós temos uma mesma missão, nós somos amados da mesma forma. Nós temos as mesmas limitações, nós servimos o mesmo Deus, nós temos o mesmo Espírito, nós somos iguais. E se somos iguais, eu não preciso competir com ele ou com ela para ser melhor do que ele ou do que ela. Por quê? Porque Deus nos ama da mesma forma. Porque nós podemos fazer coisas para glorificar o nome de Deus. Mas aí entrou o pecado, irmãos. Aí entrou a queda. Aí lascou todo mundo. Porque essa visão de que nós somos iguais, ela foi corrompida pelo pecado. E aí eu já não sou mais igual ao outro. Eu quero ser sempre melhor do que o outro. Se o outro peca, eu quero pecar mais ainda. Se o outro bebe um litro de cerveja, eu quero beber uma caixa. Se o outro toma uma dose de pinga, eu quero tomar uma garrafa inteira. A gente procura ser melhor do que o outro em tudo, irmãos. Inclusive no pecado. E como que um povo pode orar ao Senhor, Pai nosso que estais nos céus? Como é que um povo pode orar para entrar na presença de um Deus santo, enquanto o seu interior estiver cheio, contaminado pela sujeira, pela podridão e pelo pecado? Esse convite é para que você abra o seu coração, para que você abra realmente tudo o que tem dentro de você, para que Deus possa tratar as podridões, as imundícies, os pensamentos errados, os sentimentos errados, esse desejo maligno de querer superar as outras pessoas em tudo o que fazem. Por que a gente não tem o desejo de superar o outro na santidade? Isso a gente não quer, né? Naquele irmão orou uma semana inteira de jejum, eu vou orar 2. Eu vou orar 40 dias de jejum. A gente não pensa nisso. Porque aquele irmãozinho, o irmão ele leu a Bíblia em 1 ano. Eu vou ler também. E eu não vou ler só em 1 ano, não. Eu vou ler 2 vezes a Bíblia em 1 ano. Porque aquele irmão, foi se aperfeiçoar, foi estudar, foi se aprofundar nas Escrituras. Eu também quero. Aquele irmão está ministrando que é uma bênção, eu também quero ministrar. Mas isso a gente não quer. A gente olha, irmão, e fala, que bênção, Deus te abençoe. Continue Deus te usando para me abençoar. Mas eu não quero ser usado por Deus. Eu não quero, eu abro mão de estar na comunhão com Deus para viver de acordo com o meu conforto, de acordo com a minha vontade. Por isso essa oração, irmãos, é um convite. É um convite para entrar na presença do Eterno, no lugar santíssimo, para ter comunhão com Deus.
Essa oração, Pai nosso que estais nos céus, é uma oração, é um convite para abrirmos o nosso coração, para termos um encontro com o Senhor Jesus. Você já parou para pensar como é que está o teu coração e a tua mente? Se hoje, hoje nós temos essa condição, a partir disso aqui Jesus fala assim, olha, você pode entrar na presença do Pai, no lugar santíssimo, não importa o lugar onde você está, mas quando você orar, você pode entrar na presença do Pai, no lugar santíssimo e ter comunhão com Ele. Por quê? Porque já não tem mais sumos sacerdotes. O nosso único sumo sacerdote é o Filho, Jesus Cristo. E Ele não entra na presença do Pai uma vez por ano, para oferecer sacrifícios uma vez por ano, pelos nossos pecados. Jesus, Ele morreu uma vez, pela eternidade dos nossos pecados. Jesus, Ele não está na presença de Deus uma vez por ano, mas Ele está eternamente na presença do Pai. E intercede por mim e por você eternamente, para que os nossos pecados sejam perdoados. E é por causa do sangue desse Jesus que nós somos purificados dos nossos pecados, somos limpos, somos lavados dos nossos pecados, de toda a sujeira que nos cobria, de toda a imundície que tomava a nossa vida e o nosso coração. Mas nós continuamos vivendo nesse mundo, Porque Jesus falou assim, olha, Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que os livre do maligno. Não é isso? E são essas questões que a gente precisa trabalhar, essa santidade, essa santificação. Mas isso eu vou deixar para a gente conversar na semana que vem. Porque só de saber que Pai nosso que estais no céu já é o começo de uma oração, que o Filho nos ensinou, para que a gente possa adentrar a presença do Deus eterno, de forma que tenhamos comunhão com Ele. E isso vai trazer uma grande transformação para nós. Sabe por quê? Porque à medida que nos aproximamos de Deus para ter comunhão com Ele, isso muda a nossa forma de pensar, isso muda a nossa forma de falar com Deus e com o nosso irmão. Eu deixo de ver a outra pessoa como outro, como um competidor, mas eu passo a vê-lo como meu irmão. E como meu irmão, minha irmã, nós temos um mesmo Pai. Nós temos um mesmo Espírito. É essa transformação que a comunhão com Deus faz conosco. Quando eu sou chamado a esse convite, eu sou chamado e eu aceito, Porque se a oração é um convite ele só pode ser desfrutado se ele for aceito, não é verdade? Se eu te convido para ir à minha casa para fazermos um período de oração e você não vai, você não aceitou o convite para ter intimidade com Deus junto comigo. Se eu te convido para vir para participar desse momento de culto no lugar de reunião e você não vem, você não aceitou esse convite para ter intimidade com Deus no lugar de reunião. Então a oração é um convite para estarmos juntos na presença do Pai e desfrutar de um momento de comunhão, onde nós olhamos uns para os outros, não com superioridade, porque no reino não tem um maior e o outro menor, no reino nós somos iguais. Tem funções diferentes, tem responsabilidades diferentes, tem deveres que são diferentes, mas no contexto geral, todos que cremos, recebemos e vivemos uma vida para Jesus, somos chamados de filhos e filhas de Deus. E à medida que nós desfrutamos dessa comunhão, o Senhor vai falando ao seu coração. Sabe aquele negocinho, filho, filha, isso aqui já não serve mais para você. Isso faz parte de uma vida antiga que você tinha. Então isso aqui você pode jogar fora. Esse tipo de pensamento já não serve mais. Porque no reino nós não pensamos dessa forma. No reino nós não tratamos as pessoas desse jeito ou desta forma. No reino todos são importantes.
Todos temos valor, todos temos o mesmo Espírito, todos desfrutamos de momentos, Senhor, de momentos gloriosos na Tua presença. À medida que nos aproximamos de Deus, nos aproximamos do nosso irmão. À medida que nós falamos com Deus, Deus muda o nosso jeito de falar com as outras pessoas, com os nossos irmãos. À medida que nos aproximamos de Deus, Ele muda as nossas afeições, o nosso coração, a nossa forma de sentir. Por isso é importante, irmãos, a oração. Por isso a oração ela é fundamental na vida de toda e qualquer pessoa que quer ser filho de Deus ou que se diz filho de Deus. A oração é fundamental na vida de todo cristão, de todo crente. Uma pessoa, um crente ou um cristão que se diz cristão ou crente, que não ora ou que não gosta de orar, é uma pessoa que não tem comunhão com Deus. É uma pessoa que não se assenta à mesa da comunhão, é uma pessoa que não conhece realmente a vontade de Deus, e é uma pessoa que não está disposta a aprender a orar, porque se o Paulo diz que nós não sabemos como orar, esse é o desejo maior do nosso coração por uma vida inteira. É nos reunirmos, é ler as Escrituras, é querer, é desejar ouvir Deus, e responder a Deus com este mesmo amor, com este mesmo desejo no coração. Por isso, amados, nós temos reuniões de oração, nós oramos quando nos encontramos, nós oramos quando nos despedimos, nós oramos quando alguém está enfermo, nós oramos quando alguém precisa dissipar as trevas do seu coração e da sua mente, porque à medida que nós oramos, nós entramos em comunhão com o Pai, nós entramos no lugar santíssimo. É como se o Senhor trouxesse luz a um lugar de trevas, e aonde a luz brilha, as trevas são dissipadas. Por isso nós oramos. E meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, se porventura você não tem desejo de orar, se você é alguém que tem cedido aos desejos da sua carne, porque a nossa carne não gosta de oração. A nossa natureza pecaminosa e carnal, ela odeia a oração, porque todas as vezes que nós oramos, nós entramos na presença do Pai, e nós temos comunhão com Ele, e aí Ele começa a dizer, olha, isso aqui que você faz, isso é carnal. Essa raiva que você teve, isso é carnalidade. Esse pensamento que você teve é coisa da sua carne. Esses sentimentos, essa atitude que você está tendo são coisas carnais. Isso não convém a um filho ou uma filha de Deus. A nossa carne não gosta. A gente não gosta de Deus puxar a nossa orelha, né? De ser repreendido por Deus. Se você tem resistido à oração, eu te convido, eu estou te convidando a juntos nós orarmos ao Pai, a juntos nós entrarmos na presença do Pai, no lugar santíssimo, para termos comunhão com Ele. Eu te convido a todos os dias você fazer isso, todos os dias, como nós temos costume, quando a gente chega aqui na igreja, vamos começar? Vamos, então vamos orar primeiro. Por quê? Porque eu quero adentrar a presença do Pai. Eu quero trazer a presença do Pai até o nosso lugar de reunião. E eu quero mais do que isso, eu quero que Ele adentre o lugar santíssimo da minha vida, que é o meu coração, para que Ele faça o que Ele quiser, em mim e através de mim, e assim que Ele faça em nós e através de nós. Amém, queridos? Então quero te convidar a orar o Pai Nosso. Vamos orar o Pai Nosso? Vamos nos colocar de pé. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.